E aí, gente, vamos dar continuidade aqui à nossa chaleira e vamos fazer o material dela, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, ativar o nosso Studio Light. Vou clicar aqui na nossa base chaleira, que a gente já fez um parent, né, para poder mover todo mundo. Apertar 0 do teclado numérico para entrar na câmera, tá? E eu vou deixar ela aqui no modo de render para ficar melhor para a gente ver, certo? Vou dividir a nossa tela aqui. Vou colocar no nosso Shader Editor. E vamos começar a fazer o nosso material. É um material simples, mas eu vou até dar uma rebuscada mais no material do plástico aqui da chaleira. Vou ensinar vocês a fazer um material de plástico um pouco mais... Não é nem... É um pouco mais complexo, mas é um material legal que vocês vão poder reutilizar para várias coisas. De plástico, né? Mas vamos começar pelo material de metal, né? De aço escovados. Vou mudar aqui para Object. Clicar em New, já vou até renomear. Metal chaleira. E como é que a gente vai fazer esse nosso aço escovado? Vamos primeiramente adicionar um Noise Texture, apertando Shift A. Né? Adicionei. Vou dar um Ctrl T para poder adicionar o nosso mapping. E vou apertar Ctrl Shift, clique no Noise Texture para visualizar. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser aumentar a escala. Vou aumentar bastante aqui, eu vou deixar em 60. E aí eu preciso basicamente aumentar a minha escala em um eixo específico bastante para ficar esses mini tracejadinhos. Porém, tem um problema. Quando a gente coloca, dependendo de como a gente vai colocar a nossa coordenada da textura, perceba que algumas partes ficam maiores. Por quê? Basicamente a gente está achatando a nossa textura no eixo Z. Só que isso daqui não está recebendo essa informação, né, no eixo Z dessa mesma forma, porque é outro eixo. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos colocar em UV. Vocês vão ver que está dá tudo errado aqui. Vamos apertar Tab, seleciona todo mundo. E vamos fazer uma UV simples, tá? Não fiquem preocupados, não vai ter nada de UV complexa. A gente vai apertar U e vai vir em Cube Projection. Para fazer uma projeção aqui geral, que nesse caso está funcionando. E agora eu vou voltar aqui o nosso Z para 1, certo? E eu vou descobrir qual que é a escala que a gente precisa ajustar. Que no caso é a escala em Y, certo? Beleza. Caso vocês queiram também, vocês podem tentar usar o Smart UV Project, que é uma UV Smart do Blender, mas ela causa esses pequenos probleminhas aqui, certo? Nesse caso eu vou voltar aqui pro... Vou até testar um Cylinder Projection aqui, vamos ver. Tá, ele causa alguns problemas aqui, então não vamos utilizar ele. Vamos voltar aqui para o nosso Cube Projection, que vai ser suficiente, certo? Agora, a gente vai basicamente linkar isso daqui no nosso bump. Eu vou só deixar isso aqui em 20, certo? E vou visualizar como que está ficando no nosso bump. Adicionar aqui um bump, ligar o meu factor no height, o normal no normal. Vou apertar Ctrl Shift Click no principal. Vou diminuir o strength para 0,05, é bem pequenininho mesmo. Vou aumentar bastante o nosso metallic, tá? Para a gente conseguir visualizar como que tá aqui esse nosso metal de aço escovado. A gente pode colocar o roughness em 0,45. Acho que até 1,4 vai. É porque eu não queria que brilhasse muito, mas ainda vai funcionar. Vou deixar em 0,45, acho que fica um pouco melhor. Vou deixar um pouquinho mais escuro, tá? Algo mais ou menos assim. Legal. Vamos ver aqui com um pouco mais de zoom como é que tá ficando. Certo. Bom, essa aqui é a forma da gente fazer com essa UV simples, tá? Tecnicamente, embora essa parte aqui fique meio esquisita, se a gente deixar em Object, ó, em Object, no caso, a gente precisa mudar o Y para 1 e o Z para 20, tá? Essa parte que fica um pouquinho maior, eu não acho que ela é necessariamente um problema, tá? Até porque normalmente essas peças às vezes elas são soldadas. Então, não é um problema. Se você quiser deixar em Object, tá? Também é uma possibilidade. Só que aí a gente tem que mexer um pouquinho na nossa escala, porque fica muito pequeno.
Em 30 já está interessante. Bom, e também tem o Generated, tá? Que é o automático aqui do Blender. Também está funcionando, não estou vendo muitos problemas aqui. Essa parte aqui não está dando nenhum problema significante. Deixa eu só visualizar como que está aqui no nosso caninho. Certo? Acho que o Generated está até um pouco melhor do que o Object. Eu só vou diminuir um pouco o Roughness para 0,4 mesmo, para ela brilhar bem na nossa câmera. Na nossa cena de render, no caso. Eu estou apertando um R duas vezes aqui para visualizar, tá? Como é que tá a iluminação, ó. Percebe que aqui na parte de baixo, ó, fica um pouco diferente do que está o aço escovado, certo? Por causa disso que eu comentei com vocês. Eu até posso ensinar vocês a abrir a UV, só que é uma coisa um pouco mais complexa, tá? Então eu vou deixar como uma aula bônus como a gente abre a UV, porque UV realmente é um assunto que o pessoal tem bastante medo no começo, porque é realmente uma coisa que a gente tem que pensar de um jeito muito diferente do que a gente está acostumado. Tá? Como a gente tem objetos que vão ter metal que são de tamanhos diferentes desse daqui, eu vou ligar o modo de Object de novo, porque senão o Generated não vai funcionar legal. Tá? Eu até prefiro que fique menorzinho assim, acho que fica mais interessante. Vou selecionar esses dois aqui, que também vão ter metal. Segurando o Shift, vou selecionar aqui a nossa base da chaleira, apertar Ctrl L e Link Materials. Por estar em Object já está funcionando certinho. Em Object, no caso, o Texture Coordinator. E agora vamos fazer o nosso material de plástico. Tá? É um plásticozinho com um leve bump e não muito brilhante, né? Ele é meio fosco. Eu vou criar aqui um novo material. Vou chamar ele de plástico chaleira. Vou apertar Tab. Vou apertar Alt Z. Vou selecionar essa parte aqui de cima. E vou dar um Ctrl+, para poder selecionar aqui embaixo também. E vou dar um Assign. Perceba que não pegou a outra parte de baixo por causa da subdivisão. Vou dar mais um Ctrl+. E aí agora deu certinho. Selecionou ali toda a parte que a gente precisava. E para fazer esse material de plástico que eu comentei com vocês, eu vou dar bastante zoom aqui para vocês conseguirem visualizar, tá? Vai ser o seguinte. Vamos colocar um Noise Texture. Eu vou duplicar ele. Tá? Vou apertar Ctrl T em um deles. Vou ligar o Vector nesse Noise Texture e deixar em Object. Então se a gente apertar Ctrl Shift Click, vai ter o Noise que a gente está acostumado. Ambos estão exatamente iguais, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar um node chamado Math. Tá? Esse node aqui ele tem algumas funções matemáticas, mas não precisa se preocupar. A gente vai usar basicamente para mesclar de uma forma diferente esses dois nodes. Então eu vou mesclar esse daqui com esse e vou dar um Ctrl Shift Click. Vou mudar de Add para Multiply. Tá? E perceba que se eu mudar a escala de 1, ó, ele tem um detalhe, e se eu mudar a escala de outro, tem um outro detalhe por cima. Então eu vou deixar em 60, esse aqui eu vou deixar em 80, e esse daqui eu vou aumentar o detail para 5, acho que vai estar ok, certo? Vou puxar aqui um pouquinho. Agora a gente vai colocar uma coisa chamada Map Range. O que é o Map Range? Ele basicamente é o Color Ramp que a gente está acostumado, né? É basicamente esse daqui, só que com um pouco mais de precisão, por assim dizer. Tá? Então, ó, perceba que aqui a gente tem o From Min, From Max. Ou seja, a gente consegue mexer na intensidade que a gente tem das partes pretas e brancas aqui, tá? Do nosso material. E também tem o To Min e o To Max. Basicamente a gente vai mexer no To Min aqui para deixar um pouquinho mais soft o nosso bump. Vocês já vão entender. Eu vou adicionar aqui um bump. Vou ligar aqui o meu Map Range no Height e o Bump no Normal. Dá um Ctrl Shift Click no Principal. Vou deixar ele preto. Tá? E em 1.5 mesmo. Na verdade eu vou deixar uma cor diferente de preto para ficar mais fácil de visualizar, tá? Por agora. A gente vai ver que está bem esquisito. Então o que a gente vai fazer? Vamos deixar a nossa Strength em 0,5. Só que dessa vez a gente vai mexer no Distance. Ou seja, a distância do nosso Normal Map vai influenciar também na intensidade que ele tem aqui.
Então eu vou deixar o meu distance bem pequeno, porque ele é bem sensível. Se a gente, na verdade, ele é o contrário de bem sensível. Se a gente mexe pouco, ele não muda nada. A gente tem que mexer bastante. Então, ó, 0,005. Já diminuiu bastante. Eu vou diminuir a rugosidade para vocês conseguirem visualizar, tá? O bump. Aqui. Certo? E aí eu vou pegar esse tio min aqui e vou colocar em 0,5. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Eu vou aumentar aqui o bump para vocês entenderem o que está acontecendo nesse map range aqui. Ó. Se eu for aumentando, ó, perceba que ele vai começando a mudar um pouco o shape que ele tem. Ó. Aqui fica mais forte. Tá? Se eu for diminuindo, ele muda. Então a gente pode ir testando para ver como que a gente quer que fique. Certo? Eu vou deixar em 0,5. Eu vou ver o tio max aqui para ver se a gente precisa mexer nele também. Não vai ter necessidade. O que a gente vai mexer agora realmente é o distance, 0,005. Tá? Vai ficar bem menor. Vou deixar esse aqui em 0,5. E eu acho que a gente pode até modificar. Eu ia dizer pra gente modificar um pouco a escala, mas é aquela parada. Quando a gente vê com muito zoom, a gente acaba querendo deixar com muito detalhe, muito pequeno. Só que a gente tem que lembrar que isso aqui vai estar bem pequenininho. Então é mais uma coisa que vai fazer com que a nossa luz afete o nosso material de um jeito que fique interessante como um plástico, certo? Vou deixar ele todo preto e vou deixar a rugosidade em 0,5. Eu vou dar uma rotacionada para a gente visualizar como é que fica. Certo? É bem sutil. Acho que está sutil até demais. Eu vou aumentar o bump para 1 aqui. Para a gente conseguir visualizar um pouco melhor. Certo. Vou voltar aqui no meu map range. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar isso aqui em 0 de novo. E eu vou mexer aqui no From Max. Aqui, para a gente dar uma visualizada como é que fica. Certo? Se vocês quiserem visualizar, vocês podem só aumentar o distance aqui e depois vocês voltam. Ó, visualizar aqui como é que tá. Certo. Fominho aqui. Vou deixar mais ou menos em 0,2. E o Tio aqui eu vou deixar ele em... Ó, é isso que a gente quer, ó. A gente quer deixar ele mais na superfície, tá vendo? Vou deixar em 0,98. Isso, 0,98 tá legal. Eu vou diminuir o distance 0,01 dessa vez. Tá, foi muito. 0,05. Tá. Vou deixar em 0,1. Aí já tá começando a aparecer um pouco mais. 0,5. Tá aparecendo muito, então vai ser um 0,2 aqui. Acho que já vai estar ok pra gente. Mas de qualquer forma, a gente ainda precisa aplicar aqui para ver como é que vai ficar. Então vamos segurando o Shift, dar um Ctrl L, Link Materials. Só que desse daqui eu vou deletar o material chaleira. Certo? Então eu vou rotacionar ele aqui para ver como é que tá. Certo? Tô achando que tá muito forte ainda. Então vamos fazer alguns ajustes aqui. Eu vou mudar de FBM para Multifractal. Tá? Então agora a gente tem realmente dois tipos de noise completamente diferentes. Porque esse daqui é o FBM. E eu acho que eu vou aumentar um pouco, tá? A escala para 100. Vou mutar o map range para ver como é que fica sem ele. Tá? Porque como a gente mudou o noise, o map range está atuando completamente diferente do que a gente tinha escolhido antes. E eu vou colocar isso aqui em 0,05. Vou diminuir aqui o strength. Vou deixar o strength em 0,5. Distance em 0,01. Tá começando a ficar um pouco mais interessante. 0,005. Legal. Vamos ver então aqui sobre o detail aqui. Vou deixar o detail dos dois em 0. E vou aumentar a escala deles. Esse aqui em 100, esse aqui em 200. Legal, agora já está ficando um pouco mais
parecendo com plástico, mas o bump ainda está muito forte. Então eu vou diminuir aqui o strength do bump. Vou deixar algo próximo de 0,2. Vou deixar o nosso roughness em 0,4. Tá, legal. E agora eu vou aumentar o nosso scale, só que não individualmente, eu vou aumentar ele por aqui. Vou deixar em 2. Ó, eu acho que eu estou entrando novamente naquilo que eu falei para vocês. Vamos dar um zoom out. Não dá nem para ver. Então vamos manter em 1.2. 1.2 acho que tá ok. Certo. Vou diminuir o strength para 1, para 0,1. 0,15. Vou dar aqui um Alt R para voltar a rotação que eu tinha feito. Vou visualizar como é que tá aqui. Ó, a distância está funcionando legal. Certo. Acho que eu vou colocar até um pouquinho de distorção. Vamos visualizar como é que fica com distorção. Vou dar um Ctrl Shift clique no bump aqui. Ele fica com essas cores aqui do bump, que é um pouco esquisito. Mas só para a gente conseguir visualizar a distortion aqui funcionando. Vou botar 0,5 aqui e vou botar 1 aqui em cima. Pra gente ter um pouquinho de distorção. Legal. Vou ativar o Map Range para ver como é que ele fica. Só que eu vou resetar o nosso Map Range aqui. Eu vou apertar o apagar do teclado, né, o Backspace. Aí ele reseta pra gente. Vou mexer aqui no Tune Min aqui. Deixar em 0,4. Ó, vamos ver. 100 com. Ficou um pouquinho mais suave. Mas bem pouquinho. Eu vou deixar até um pouco mais. 0,5. Legal. Dá um Alt R aqui para resetar. Vou ver como é que tá esse daqui. Legal. É até interessante a gente usar esse material aqui para fazer um close-up se precisar. Tá? E na iluminação ele funciona certinho. Vou deletar esse color ramp. E agora a gente tem o nosso material de plástico. Se vocês quiserem organizar, ó, vocês podem até selecionar todos aqui e apertar Ctrl J. Aí você clica aqui nesse frame, aperta F2 e escreve plástico base. Aqui, ó. Agora a gente tem um plástico base. Certo? Acredito que seja isso. Agora a gente já tem um plástico bem legal para poder usar, até para alguns close-ups. Só que a gente ainda está com isso que eu comentei, né? Da textura, que no eixo Z ela está ficando um pouco diferente. Tem uma coisa que a gente poderia fazer aqui, que seria o seguinte. Vem aqui no metal chaleira. Na verdade, a gente clica aqui no botão mais. Clica no metal chaleira aqui, ó, nos nossos materiais. Se a gente clicar nessa bolinha, a gente consegue ver os materiais da cena. Clica aqui em metal chaleira. Clica aqui nesse 4 para a gente criar um novo metal chaleira. Eu vou chamar esse aqui de V2. Tá? Eu poderia selecionar essa borda aqui e dar um Ctrl+, acho que 2 vezes está ok, e dar um Assign nesse metal chaleira V2. E aí eu poderia simplesmente vir aqui nas configurações dele, tirar o Z, né, que está em 1, e mexer apenas no que realmente afetaria a parte de cima aqui, que seria esse daqui. Ó. Vou botar em 20, não, vou deixar um pouquinho menos, vou deixar em 10. A parte de cima. E a gente pode fazer a mesma coisa com essa partezinha aqui de baixo. Tá? A gente pode selecionar esse loop, apertar Ctrl+. Na verdade é esse loop aqui, ó, Ctrl+. E aí a gente pode adicionar aqui, ó, apertar em mais, clicar aqui, procurar o metal chaleira V2 e dar um Assign. Certo? E agora a gente também pode, vou rotacionar aqui, pode selecionar a parte de baixo. Vamos selecionar esse loop aqui, apertar Ctrl mais algumas vezes. E para selecionar esse aqui, a gente pode apertar C para entrar nessa seleção aqui de círculo e clicando para selecionar o que a gente quer. Aperta com o botão direito para sair da seleção. Clica aqui em metal chaleira V2. Eu vou dar um Ctrl mais porque faltou um loopzinho ali. E dar um Assign. Agora vai estar funcionando certinho. Perfeito. Vou dar um Alt R aqui.
essa é uma forma, tá? De contornar esse problema. Vamos visualizar se aqui está funcionando certinho. Tá funcionando certinho. E é isso. Eu ainda vou ensinar vocês a abrir o V, né? No módulo bônus. Embora seja uma coisa um pouco mais complicada do que a gente está acostumado. Mas vai ser interessante para vocês entenderem pelo menos um pouquinho de UV, certo? Então é isso. Vejo vocês na próxima aula para a gente ajustar a nossa luz aqui. Acredito que não vamos ter que mexer muita coisa, porque esses materiais ficaram bem legais, né? O material de metal nessa iluminação fica muito massa. Então, vejo vocês na próxima aula e é isso.